Olá, eu sou a Andressa Fabres e vou contar uma história para você. Você sabe como funciona o movimento de escoteiros? Nós vamos aprender um pouco sobre isso e vamos saber também como o envolvimento com o escotismo interferiu na atividade profissional do nosso convidado. Vamos ouvir essa história? Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos contar a história de uma pessoa que era lobinho e se transformou no chefe dos escoteiros. Mas aí no meio dessa história também tem muito trabalho de vendas, de exportação, uma trajetória que mistura Estados Unidos com Brasil. O nosso convidado hoje é o Celso Menezes, que a gente já discutiu aqui antes, que ele não tem o filho, porque ele leva o nome do pai, mas não completamente, né? Celcinho, a gente encontra o Celcinho, já chama de Celcinho porque conhece que o pai dele, mas tem muita gente que vem e pergunta, né? Mas não tem o filho, é só Celso Menezes. Não tem filho nem Júnior. O nome do meu pai é Celso Tadeu Menezes e o meu é Celso Tadeu Carneiro Menezes. Eu levo o sobrenome da minha mãe. Então acabou ficando ou Celcinho ou Celso Menezes Filho, foi criado um pseudônimo aí. Mas isso interferiu na tua história profissional? Porque o teu pai é médico, né? E tu és o filho mais velho ou não? Não, eu sou o filho mais novo. Nós somos em 4, eu sou o mais novo e não teve interferência nenhuma na minha vida profissional. Eu trabalho com cerâmica e desde que eu comecei a trabalhar com cerâmica quase sempre foi com exportação. Então, em outros países essa confusão de nomes acaba não influenciando em nada. Mas trabalhas com cerâmica, mas a tua formação não é na área de vendas e não é na área de indústria, é uma formação bem diferente. Eu cursei publicidade e propaganda na Unisul, mas nunca também atuei nessa área desde que eu comecei a minha vida profissional fora de casa, porque eu trabalhei com meu pai como office boy, depois na parte administrativa da clínica, mas sempre que eu trabalhei fora de casa foi na indústria cerâmica. Que idade que tu começou a trabalhar como office boy com o teu pai? Eu preciso buscar um pouquinho, mas foi ali mais ou menos entre 14 e 15 anos de idade. Isso foi importante? Tu olha para trás hoje e vê, olha, era com meu pai, mas influenciou na minha atividade. Foi importante porque na época eu praticava enduro, que é uma categoria off-road de moto, e o meu pai me deu a moto, né, a primeira moto, na verdade ele me deu outras motos também, mas eu tinha a obrigação, o compromisso de sustentar a moto, né, e as competições. Então foi justamente por causa disso que eu comecei a trabalhar ali pelos 14 anos de idade e então desde cedo eu compreendi a importância de conquistar o próprio dinheiro e a poupá-lo, né, o quanto ele valia. Então foi uma experiência bem interessante para o meu aprendizado de vida. Esse envolvimento com o enduro foi uma coisa de adolescente e depois perdurou ou não? Não, ele perdurou. Eu fiz enduro aí por cerca de 11, 12 anos. Corri campeonato brasileiro, campeonato catarinense e, na verdade, eu parei de praticá-lo quando eu fui morar nos Estados Unidos e quando eu voltei, aí eu não consegui encontrar um entendimento com a minha esposa para achar um espaço para competição, já que eu tenho também esse envolvimento com os escoteiros, então ele ficou em stand-by, mas eu acredito que em algum momento ele volta. E como é que é esse envolvimento com os escoteiros? Assim, onde é que tem a origem disso? É da família? É dos teus pais? É da família. O meu pai foi escoteiro, o grupo escoteiro Tangará, com o chefe Teobaldo no Colégio Marista. E quando eu era criança, eu fui, né, por uma iniciativa deles, eu fui colocado no movimento escoteiro, mas logo no princípio eu já me identifiquei bastante com aquela atividade e estou até hoje. Que idade que tu tinhas quando começou? Eu tinha em torno de 6 anos de idade. Como que tu olha hoje e diz, eu me identifiquei imediatamente com aquela... Uma criança de 6 anos não diz, eu me identifiquei. Não, mas o que tinha lá que te encantava? Eu lembro perfeitamente do porquê que eu me identifiquei. Eu me identifiquei inicialmente com um uniforme, porque havia um filme dos Trapalhões, aliás, eu acho que é o único filme dos Trapalhões que o Didi não participa, que era Atrapalhando a SWAT, o nome do filme.
E esse filme tinha muitas cenas com os escoteiros. E então eu queria fazer aquilo ali. E eles estavam acampando, então o filme mostrava bastante das atividades que realmente acontecem no escotismo. Então, quando eu entrei e botei aquele uniforme igual ao filme, eu me identifiquei imediatamente, né? Todos os outros pontos de identificação ocorreram com o tempo. Com o tempo eles foram acontecendo. E o que te encanta no escotismo que faz com que tu ainda mantenha essa atividade, né? Que ainda hoje estás como presidente estadual, é Presidente isso? estadual, de Santa Catarina. Olha, o movimento escoteiro ele é um movimento mundial, ele é praticado em mais países do que a ONU reconhece como países, né? Posso citar como exemplo a Palestina, né? Ela é considerada uma associação nacional e ela tem como foco trabalhar o caráter, né? Trabalhar os valores com as crianças e jovens que participam do movimento escoteiro. Muitas das pessoas que experimentaram, eu vou citar alguns nomes aí de pessoas importantes, Steven Spielberg, Bill Gates, eles acreditam ao escotismo muitas das suas características de liderança, de proatividade, muitos dos valores adquiridos na sua vida. E de fato, quando você vai estudar um pouquinho mais profundamente, você recolhe o mesmo relato de outras personalidades importantes e eu, como participei do programa, eu identifico isso também, né? Quando nós juntamos um grupo de jovens, levamos eles para fazer um acampamento, nós nunca damos atividade para uma pessoa, né? Nós sempre damos atividade para a patrulha, que é aquele conjunto de 6, 7 crianças e jovens que tem ali. Então eles montam a barraca sozinho, eles cozinham sozinho. Nós nunca damos atividade para como eu falei, nós damos para a patrulha. Então, se é uma atividade com foco físico, aquela pessoa que tem uma aptidão física, ela se sobressai. Se é uma atividade com foco intelectual, aquela pessoa que tem uma aptidão intelectual, ela se sobressai. Então, desde o princípio, eles aprendem que a proatividade é importante, que fazer as coisas de uma maneira pensada, de uma maneira... às vezes até com calma, mais devagar para fazer correto é importante, no caso de montar a barraca, né? Se chover de noite você está protegido, se você montou de qualquer jeito vai chover dentro, e principalmente o convívio em sociedade, né? Tem momentos que eu sou mais importante que o fulano, então eu vou guiar aquela equipe, tem momentos que o fulano é mais importante que eu, então ele vai guiar aquela equipe. E aí quando você se depara na sua vida adulta com a necessidade de liderar uma equipe no trabalho, com a necessidade de tomar uma decisão, com a necessidade de aprender algo novo, você já passou por todas essas experiências. Então, o escotismo ele tem uma função importantíssima na nossa sociedade mundial, eu acredito de verdade nisso. E não sou só eu, né? Muitas pessoas, como eu falei, nós somos a maior ONG do mundo, a maior organização não governamental do mundo, hoje com cerca de 50 milhões de associados. Então isso é o que me motiva a continuar participando e a promover o escotismo. Qual foi a primeira vez que tu te deu conta desta importância do escotismo e na tua própria vida, né? Porque às vezes a gente vai lá, participa, né? Jovem, criança, adolescente, e aí chega um momento que tu olha assim, puxa vida, está fazendo diferença na minha vida. Teve um momento chave que tu te deu conta disso? Quando eu tinha, acho que em torno de 18 ou 19 anos, que eu havia passado para o ramo pioneiro, porque nós dividimos essas crianças e jovens em 4 ramos. São os lobinhos, que é dos 6 anos aos 10, os escoteiros, que foi onde tudo começou, que é dos 11 aos 14, os sêniores, que são dos 15 aos 17, e os pioneiros, que é dos 18 aos 21. E cada uma dessas faixas etárias ela tem um propósito, né? Um objetivo, vamos dizer assim. E lá no ramo pioneiro o objetivo é o serviço, é você praticar, né? Todos esses valores que você adquiriu, todos esses conhecimentos, essas práticas, e você colocá-la em prática na sociedade. Então nós trabalhamos muito fora da sede, né? Fora daquele local corriqueiro de atividade. Então, através de trabalhos, serviços sociais e campanhas, e acho que foi ali que eu percebi que
nós fazíamos esse tipo de campanha, mas poucos jovens daquela nossa faixa etária faziam esse tipo de campanha, né? Então, nós percebemos que nesse aspecto havia uma diferenciação, né? Então, é isso que me motivou depois a continuar como educador. O que significa ser presidente estadual? Que tipo de organização envolve o escotismo em Santa Catarina? Bom, hoje nós estamos presentes em pouco mais de 80 cidades, espalhados por toda Santa Catarina, né? Nós temos essa característica de não termos grandes polos, cidades com 1 milhão, 2 milhões de habitantes, então nós temos muitas cidades que são referência no nosso estado, então o escotismo é muito espalhado aqui em Santa Catarina. Então, uma das principais funções do presidente é liderar aquela equipe da diretoria e do escritório, nós temos também um escritório profissional, no meu caso, totalmente voluntário, né? Liderar essa equipe para executar cursos, né, de preparação para esses adultos que querem ser educadores, eventos de grande porte, né, para que as crianças e jovens venham e participem e tenham a experiência também de conviver com pessoas de outras cidades. E Santa Catarina, nós temos essa característica, inclusive no sotaque, né, o sotaque de Florianópolis e Criciúma de Chapecó é completamente diferente, então é um mundo muito novo para eles mesmo, com uma distância curta como essa. E fazer todo o suporte de contabilidade, financeiro, administrativo, de promoção. Nós trabalhamos muito com a criação de novos grupos. Nesses 3 anos da gestão a qual eu fui presidente, nós fizemos aí a fundação de cerca de 30 grupos escoteiros, né? Colaborar com os grupos que estão fechando, então ir lá verificar o que está acontecendo, como eles precisam de ajuda. Então, para isso existe um corpo de voluntários muito grande. Em Santa Catarina, falando especificamente de adultos voluntários, nós temos em torno aí de 3 mil adultos voluntários. Então, coordenar o trabalho dessa grande equipe para que o propósito educativo com as crianças efetivamente ocorra. A gente está conversando com o Celso Menezes, que é o presidente do Grupo de Escoteiros de Santa Catarina. O nome é esse mesmo, presidente do Grupo de Escoteiros? Presidente dos Escoteiros de Santa Catarina. Dos Escoteiros de Santa Catarina. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para continuar contando essa história dentro do escotismo, mas também sobre a atividade profissional do Celso. A gente volta já. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Estamos de volta. Hoje a gente está conversando com o Celso Menezes. Ele é presidente dos Escoteiros de Santa Catarina. E eu queria saber, Celcinho, o que interfere na tua vida profissional? Tu já falou ali da questão de liderança, mas onde é que a atividade dos escoteiros e a atividade profissional do Celcinho se cruzam? Hoje, considerando as funções que eu exerço atualmente, né, tanto na vida profissional quanto nos escoteiros, eu acredito que o intercâmbio com as pessoas com quem eu convivo no movimento escoteiro me ajudam bastante, né? Nós estávamos comentando antes de começarmos a gravar que nesse final de semana eu estive em São Paulo, né, fazendo lá um curso preparatório também dos escoteiros. E os nossos professores desse curso eram mestres da Universidade Mackenzie. Nós tínhamos lá promotores, juízes, então pessoas com uma qualificação profissional, intelectual muito grande, né? E nos últimos tempos eu aprendi muito sobre gestão de projetos, né? Sobre conceitos de educação de adultos também, porque claro que o foco no movimento escoteiro são as crianças, mas você precisa preparar os adultos que vão trabalhar com aquelas crianças. Então isso são coisas que eu acabo trazendo também na gestão de pessoas na minha equipe profissional. Então o intercâmbio com essas pessoas é de fato algo que enriquece-me e eu consigo aplicar no dia a dia profissional.
Tu sai agora da posição de presidente e Isso. qual é o próximo passo dentro do escotismo? Então, eu estava decidido ficar um tempo afastado, né? Mas não afastado do escotismo, né? Mas da função diretiva. Mas agora em março eu saio da presidência estadual e em abril eu vou assumir junto com um grupo de pessoas a diretoria nacional dos escoteiros, só porque eu não serei o presidente. A função de presidente de fato é bem mais desgastante, exige mais tempo. Eu vou atuar como diretor de métodos educativos, que seria mais ou menos equivalente a um diretor pedagógico, né, de uma escola. Só que no nosso caso, o foco acaba ficando na produção de materiais e programas e atividades que funcionem na parte didática, né, na parte de trabalho com as crianças. E agora, também nos próximos meses, tem uma outra mudança na tua vida, que é ir para os Estados Unidos, implantar uma outra área de atuação da cerâmica em que tu atua, né? Perfeito. A Cerâmica Elizabeth, que é a cerâmica que eu trabalho há quase 8 anos, ela decidiu montar uma operação própria nos Estados Unidos. Ainda não é uma fábrica, né? Quem sabe daqui a alguns anos, mas é um escritório com um armazém. Ela vai estar localizada na cidade de Houston. Na verdade, esse escritório físico ele já está estabelecido, já tem funcionário trabalhando lá, né? E eu devo aí nos próximos meses me mudar para Houston e aí ficar naquela Houston Brasil todos os meses, né? Vir para o Brasil, porque eu também continuarei com a gerência do canal Exportação, que é o canal que hoje eu gerencio na Elizabeth. Então eu vou ficar na ponte aérea aí, Houston, Criciúma. Mas a família, vai todo mundo para lá também. A família se muda contigo. Se muda. Tu já tivesse uma experiência de morar nos Estados Unidos trabalhando também com a indústria cerâmica, também, né? Com a indústria cerâmica. Como é que foi essa primeira experiência e qual é a expectativa? O que mudou no cenário, tanto da indústria quanto o econômico, de Estados Unidos, de Brasil, enfim, que pode ser diferente agora? São situações bem diferentes. Naquela primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, eu fui sozinho. A Fernanda, minha esposa, ficou em Criciúma com as crianças. Ela tinha preciso fazer a conta, mas era ali 23, 24 anos de idade. E eu ia viajar muito lá. Então, nós ficamos naquele dilema entre ela ficar sozinha em Nova York ou ela ficar sozinha em Criciúma, né? E optamos por deixá-la sozinha em Criciúma, onde tem a família dela, onde tem a minha família, tem todo o suporte, nossos amigos. E da mesma forma eu vinha para cá todo mês, eu passava uma semana por mês aqui. E naquela época a economia dos Estados Unidos estava em decadência, né? Ela estava cada ano piorando, ela ainda não havia chegado ao fundo do poço, então as perspectivas não eram boas. E hoje não, hoje é uma situação completamente oposta, né? A Fernanda já tem aí eu e ela, né? Nós já estamos um pouco mais velhos e eu não tenho mais essa insegurança de levá-la. As crianças também estão estudando, acho que vai ser uma experiência de vida muito importante para eles, né? Ficarem lá. Não sabemos quanto tempo vamos ficar lá, então pode ser para sempre, pode ser por 2 anos. Mas é uma situação diferente e também pela economia. A economia dos Estados Unidos está numa ascensão muito grande. E a Cerâmica Elizabeth, ela cresceu muito, né? Nós tínhamos aí uma produção há cerca de 7 anos atrás de 2 milhões de metros quadrados por mês, hoje uma produção superior a 5 milhões de metros quadrados por mês. Então também há essa necessidade da indústria que eu trabalho hoje de escoar essa produção, né? E a exportação é certamente um canal que tem que ser trabalhado. O objetivo do escritório dessa unidade lá nos Estados Unidos é escoar a produção dentro dos Estados Unidos ou a partir dos Estados Unidos atingir outras áreas, outras regiões? Os dois. Os Estados Unidos, obviamente, é o maior mercado, né? Ele não é o maior consumidor de cerâmica do mundo, mas ele é o maior importador de cerâmica do mundo. Então, como mercado-alvo para exportar, é certamente o principal. Mas nós temos também na região ali, Caribe, América Central e Canadá, que são grandes consumidores da cerâmica brasileira. Temos o México, não é um grande consumidor porque ele produz bastante, mas também é um país grande, é um país com uma população densa e também pode ser um destino interessante. Nós já exportamos para o México. Mas
Mas tem outras questões, por exemplo, a Europa. Né? A Europa, apesar de ser um grande produtor, através da Itália e da Espanha, ela também consome cerâmica do Brasil. E viajar para a Europa a partir dos Estados Unidos é mais fácil, são viagens até mais curtas do que a partir do Brasil. Então, estrategicamente, estar nos Estados Unidos facilita as vendas no hemisfério norte. Né? Então, é uma posição estratégica pelos dois motivos, né? Por estar inserido nos Estados Unidos e pela facilidade de viagens. No começo da entrevista, tu contou que a tua formação era em publicidade, nunca atuou em publicidade, né? O pai é médico, trabalhou lá como office boy na clínica do pai. Como é que foi a tua chegada nessa área de exportação? Foi um caminho natural dentro da área de vendas ou tu escolheste focar-se em chegar nessa área? Foi completamente acidental, na verdade. Como eu praticava enduro, fazia algumas provas de motocross, enfim, o motociclismo off-road, praticamente não haviam motos fabricadas no Brasil com esse foco. Né? Haviam motos no Brasil que eram adaptadas a isso, mas as motos específicas para esse tipo de esporte, elas vinham do exterior. Então os manuais eram em inglês, né? E para ler o manual eu me virava ali um pouquinho no inglês, depois acabei fazendo um curso de inglês para aperfeiçoar, e desde cedo eu sabia falar inglês, se não fluentemente, mas com certeza podia conversar com qualquer pessoa nativa nessa língua. E um amigo, e aí eu estava procurando algum trabalho para ganhar um troquinho a mais, aí um amigo me falou de uma indústria cerâmica que precisava contratar um representante, né, e eu fui o único candidato que sabia falar inglês. Né, então, pelo meu histórico naquele momento, né, eu tinha 19 anos de idade, não tinha conhecimento algum, não tinha nem dinheiro para viajar, até claro que eu poderia arranjar alguma coisa, mas próprio eu não tinha, né? Mas eu fui o único candidato que sabia falar inglês, acabei sendo selecionado e foi daí que eu comecei a trabalhar com cerâmica. Tu achas que neste momento de mudança, esse vínculo com o escotismo vai ser importante para esse teu momento lá nos Estados Unidos, não só para o Celso, né? Mas para a tua família como um todo, porque a Fernanda também se envolve com o escotismo, Sim, né? Sim, a Fernanda se envolve. A Fernanda é presidente do Grupo Escoteiro Tangará, aqui de Criciúma, e ela faz parte da equipe estadual de formação de adultos também. Né? Então ela tem um envolvimento que é próprio, que é dela, né? Ela que construiu isso, mas é claro que as influências familiares, né, conduziram. Eu acho que vai ser importante, principalmente para as crianças. Né? Os nossos meninos fazem parte do movimento escoteiro e nessa mudança para Houston, eles certamente vão encontrar algum ponto em comum com as crianças de lá. Eu pretendo não me envolver com o escotismo lá, eu tenho esse envolvimento com o escotismo aqui, inclusive essa missão futura aí de ser diretor de métodos educativos, então vou aproveitar aí essas minhas vindas para o Brasil para acabar ficando aí um final de semana aqui e conduzindo trabalhos, né? Vai ter bastante trabalho online lá, mas é mais ou menos o tempo que eu já dedico, acredito até que um pouco menos, porque realmente a função de presidente estadual toma muito tempo, né? São muitas visitas físicas, você tem que ir até o grupo escoteiro, né? Mas eu acho que as crianças é que vão ser as maiores beneficiadas. Como que faz para se organizar, trabalhando com vendas, exportação, ou seja, o teu trabalho já exige tempo fora de casa. E aí tu tem uma outra atividade voluntária, né? Porque é voluntariado, né? É, voluntariado. Uma outra atividade voluntária que exige estar fora de casa. E aí tu tens quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos, né? Como que se organiza, né? Como que se mantém essa organização familiar diante de tanto tempo de envolvimento fora de casa? Eu acho que o principal é o apoio da minha esposa, da Fernanda, né? Ela é desde que nós começamos, desde que nós casamos, eu já atuava nessa área de exportação, então a minha ausência de casa sempre acabou virando uma rotina. E ela acabou virando a principal responsável pela casa, né? Pela família. Ela é a chefe da família já há muito tempo. Então, essa posição de chefe de família que ela incorporou, certamente é fundamental para isso.
Mas eu abri mão de muitas outras coisas, né? Eu tinha lá o futebol de toda terça e quinta-feira que eu obviamente tive que abrir mão. Eu tinha o próprio enduro, né? O motociclismo off-road que eu tive que abrir mão. Então eu não fui encaixando, não fui acumulando peças na caixinha, né? Eu fui abrindo espaços e tentando ocupar mais ou menos os mesmos espaços ali. Mas a organização é a chave, né? Eu uso muito, hoje a tecnologia ajuda, eu uso muito aplicativo, muito software de inteligência, de gestão de tarefas, de gestão de agenda. Então, a tecnologia ajuda e a forma como que eu e Fernando organizamos a nossa família também é fundamental para que isso possa acontecer. Celcinho, muito obrigada por ter vindo contar essa história e explorar um pouco o mundo do escotismo aqui, a tua história também. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Obrigada a você também que nos acompanhou nessa semana. Próxima semana, uma nova história para você. Até lá.